Olá, meu querido irmão, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e também com a sua família. Meu nome é Rafael Bandeira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quero pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, clique aí no botãozinho do sininho para que você seja notificado quando tiver novos vídeos e, principalmente, compartilhe esse vídeo, ajudando assim a divulgar a Palavra de Deus. Talvez você não tenha um chamado específico para falar a Palavra de Deus, para pregar a Palavra de Deus, mas você pode contribuir para que esta palavra pregada seja alcançada por outras pessoas, e uma das formas de você fazer isto é compartilhando este vídeo. Hoje eu quero falar com você a respeito do pecado que não tem perdão e também a respeito do pecado de morte. O pecado de morte, eu não vou falar a respeito do texto que está lá em 1 João, no capítulo 5, porque ali eu entendo que cabe um vídeo só para aquele texto ali, porque ele tem algumas interpretações, o texto ele não é ali claro no que está dizendo, então nós temos que recorrer a contexto histórico e contexto ali específico acerca do que o tema está falando, para você conseguir ter ali uma noção, uma ideia do que João está querendo dizer. Então caberia um vídeo só para isso. Então, talvez numa próxima oportunidade, se Deus assim permitir, a gente fala daquele texto. Mas o texto de pecado de morte que eu vou mencionar aqui é o relatado por Paulo em 1 Coríntios. É um tema que eu entendo ser um tema bem importante, porque a depender do ensino que a pessoa teve na sua igreja ou na sua religião, ela pode estar vivendo o inferno na terra. Por quê? Porque algumas igrejas ou religiões ensinam que determinados pecados são pecados de morte e que esses pecados de morte acarretam também na perda da salvação. Então você imagina uma pessoa que foi ao longo do tempo ensinada que um determinado pecado é um pecado de morte e que acarreta também na perda da salvação, e eventualmente essa pessoa comete esse tipo de pecado por algum deslize em algum momento da vida, acaba cometendo esse pecado. E pelo ensino que ela teve, ela sabe agora então que assim que ela morrer, ela vai para o inferno, porque a sua salvação foi comprometida quando do cometimento daquele pecado. Então, coloque-se você no lugar dessa pessoa e imagine como fica a sua cabeça vivendo aqui na Terra, mas sabendo que depois da morte há uma eternidade, e essa eternidade será uma eternidade de sofrimento, de dor, porque a salvação foi comprometida. Então, não tem como essa pessoa viver a vida em abundância que Jesus disse que veio dar vida e vida em abundância, se ela tem uma perspectiva de perda da salvação e como ela vai viver uma vida satisfatória aqui na Terra, né? É complicado, né? Porque ela vai ter ali prisões mentais e com certeza Satanás também vai utilizar esse tipo de ensino para ficar lançando esses pensamentos na cabeça da pessoa, dizendo a ela que para ela acabou, que não adianta mais qualquer tipo de esforço ou qualquer tipo de realização nessa terra, porque afinal de contas o destino dela já está selado e será catastrófico, né? E essa palavra que nós vamos ler hoje, ela será sem dúvida alguma libertadora para esta pessoa, porque possivelmente o pecado que ela eventualmente tenha cometido não é um pecado que acarreta em perda da salvação. Eventualmente pode até ser um pecado de morte, mas não um pecado necessariamente que vai acarretar na perda da salvação. Porque nós temos Jesus dizendo que existe apenas um pecado que acarreta na perda da salvação. E se Jesus disse que só tem um pecado que acarreta na perda da salvação, nós não podemos dizer que tem outros, e não podemos dizer outros pecados que são pecados que acarretam em perda da salvação, né? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo e por até aqui o Senhor ter suprido todas as nossas necessidades. Eu peço a Ti que o Senhor visite agora esta pessoa que me ouve, e se eventualmente ela é uma das pessoas, ó Pai, que está sofrendo por conta de uma compreensão errônea acerca da Tua Palavra, que ela possa ser liberta hoje, em nome de Jesus Cristo. Prepara o coração dela para receber esta palavra,
aquele que não vive essa situação, mas que seja acrescentado conhecimento acerca da tua palavra. Usa-me como um canal de bênção para abençoar a vida desta pessoa e que eu possa transmitir pelo teu Espírito Santo com clareza esta palavra, de modo que todos nós possamos ter a nossa fé aumentada e assim continuarmos firmes na nossa caminhada rumo à santificação. Que o Senhor nos abençoe neste dia, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você pegue aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 22 e vamos até o versículo 30. E o texto diz assim: Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou. De tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E então roubará a sua casa. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Até aqui. Nós vemos aqui um texto em que um homem endemoniado é levado até Jesus. Jesus cura esta pessoa, expelindo este demônio, esta pessoa que é cega e muda, volta a ver, né? Esse cego e mudo volta a ver. Então surgem alguns fariseus e dizem ali que Jesus ele está expulsando demônios por Beelzebul, que seria o príncipe dos demônios. Então Jesus diz a eles: olha, como é possível Satanás lutar contra ele mesmo? O reino dele vai estar dividido, não vai subsistir. E então Jesus diz: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado até vós. E aí Jesus vem e dá um alerta e diz: olha, todo pecado será perdoado aos homens. Em outras palavras, Jesus vai dizer assim: vá lá, se você falar alguma coisa contra mim, tudo bem, está perdoado. Porque o texto diz, né, tudo que for falado contra o Filho do Homem é o próprio Jesus. E ele diz: se você falar contra o Filho do Homem, você será perdoado. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste mundo e nem no porvir. Nós vemos o contexto, está falando de uma obra realizada pelo Espírito Santo e alguém sabendo que aquela é uma obra divina, ele vem e atribui ao diabo uma obra que foi realizada pelo Espírito de Deus.
A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste nisso, em você atribuir ao diabo aquilo que foi Deus que fez. Alguns interpretam que não é possível hoje cometer este tipo de pecado, porque eles entendem que esse pecado só era possível quando Jesus estava aqui, porque Jesus estava realizando aqueles milagres, as pessoas estavam vendo ele realizar, e naquela situação específica alguém atribuiu a um espírito maligno uma obra que o próprio Deus estava realizando. Então alguns entendem que é impossível hoje cometer esse tipo de pecado. Outros entendem que não, que é possível sim, embora seja muito difícil, porque você tem que estar fazendo isso de forma deliberada. Você sabe que é Deus, né? E você ainda assim atribui ao diabo uma obra que você sabe que é divina. Por uma questão de segurança, eu creio que o melhor que nós podemos fazer quando nós vemos uma obra sendo realizada e nós não temos a convicção, em vez de sair dizendo que aquilo não é de Deus, é melhor a gente se calar. É melhor a gente se calar. A menos que você, se você não tem, né, o discernimento espiritual, que é um dom do Espírito, se você não tem o discernimento para conseguir identificar se aquela é uma obra de Deus ou não, é melhor ficar quieto, né, por uma questão de precaução. Mas o fato é que, lendo o texto, Jesus é bem taxativo, e nós vemos aqui no versículo 31, né, do capítulo 12 de Mateus. Jesus claramente diz: por isso eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo. Jesus só vai fazer a exceção um pouquinho abaixo, mas exceto ao que ele vai dizer abaixo, qualquer outro será perdoado pelo que está escrito aqui, dito por Jesus. Repito, versículo 31. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo, esta não será perdoada. Somente isso. E os outros pecados serão perdoados. Está abrindo margem para a gente pecar à vontade? Não. Continua sendo pecado e continua tendo consequência. Mas não é a consequência de perda da salvação, como nós estamos vendo aqui em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus continua no versículo 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Se em algum momento da vida você quer na besteira de fazer chacota, gracinha, alguma piadinha ou falar alguma bobagem em relação a Jesus, Jesus está dizendo, isso lhe será perdoado. Tem perdão para isso também. Agora, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Então, se você é de uma religião ou teve algum ensino que disse a você que um determinado pecado, como adultério, por exemplo, é um pecado de morte e que acarreta na perda da salvação, nós estamos vendo que não. João, na sua carta de 1 João, ele fala bastante a respeito do perdão de pecados. Ele fala, filhinhos, não peque, mas se acontecer de pecar, saiba que nós temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. E diz mais, ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, se o seu pecado não foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo, se você não atribuiu a Satanás uma obra que sabidamente era de Deus, você está liberto hoje. Porque o pecado que você cometeu
não é um pecado que acarreta em perda de salvação. Nós temos que ficar com o que Jesus falou. Por mais que o apóstolo, o bispo, o pastor, ou seja lá quem for, possa ter dito algo diferente, nós temos que ficar com o que Jesus falou. E o que Jesus disse a esse respeito é que o que não será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e qualquer outro pecado será perdoado. Se você eventualmente não foi ensinado a respeito do pecado, mas você pode ter eventualmente cometido algo tão horrendo, tão repugnante, que você mesmo atribui aquilo a um pecado que nem Deus vai perdoar isso. Saiba que, pelo que nós vimos aqui da palavra de Deus, tem perdão sim. Aquele pecado mais absurdo que possa ter, como por exemplo aquele de abuso com crianças, vocês sabem, entendem de que tipo de abuso eu estou falando. Por mais absurdo, por mais repugnante e revoltante que isso possa ser, se houver arrependimento sincero, há perdão para esse absurdo também. Há perdão. Então, se você sofria, tinha algum tipo de prisão na sua mente, o Senhor Jesus te liberta hoje. Saiba que se você não cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo, o teu pecado pode ser perdoado. Basta que você se arrependa deste pecado e peça perdão, porque como João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ok? Então, seja livre em nome de Jesus, se liberte disso, sabendo que são as palavras do próprio Jesus Cristo. Há perdão. Há perdão. Todo pecado aos homens serão perdoados. Significa que Ele está nos dando um alvará para sair pecando? Não. Pecado continua sendo pecado e continua tendo consequências. Nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e pedir a ajuda de Deus para não pecarmos. Mas se acontecer, nós temos um advogado perante ao Pai, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados, se nós confessarmos esses pecados. Eu queria ler agora 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1, e diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal ou da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Alguns atribuem esse texto aqui como um pecado de morte, embora o texto não diga ali expressamente pecado de morte.
mas dá para inferir que se trata de um pecado de morte, porque Paulo está dizendo que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. E nós sabemos que quando nós tratamos de carne, nós estamos falando do corpo físico, né? E ali havia um pecado horrendo, né? Alguém que estava tendo relações de ordem sexual com a mulher do seu pai, né? Então, dá a entender que não era sua mãe. O texto é claro ao dizer que é a mulher do seu pai. Aquilo era do conhecimento de todos e eles agiam como se aquilo fosse uma normalidade. E Paulo disse: isso é um absurdo. Vocês são tão orgulhosos que vocês não tiraram do meio de vocês quem cometeu essa prática abominável. Não é bom o agir de vocês dessa forma. Que essa pessoa seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que seja salva no dia do Senhor, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja que esse texto ele está tratando de uma questão específica, que é um pecado de ordem sexual, de alguém que teve uma relação com a mulher do seu pai. E Paulo também é específico ao dizer: entregue a Satanás para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então perceba que quando você ensina que pecado de ordem sexual acarreta também na perda da salvação, à luz desse texto que nós vimos aqui, não procede, né? Porque Paulo está dizendo: vai acarretar na perda, na destruição da carne, mas para que seja salvo o espírito no dia do Senhor. Então veja, é um pecado que acarretou em morte, pecado de morte, mas que não necessariamente vai acarretar na perda da salvação. E Paulo está dizendo que entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Mais uma vez, significa que podemos ficar cometendo pecados de ordem sexual? Não. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Diz a palavra: aquele que pecava, não peques mais. Então, o fato é que se aconteceu, você e se arrepende, tira da sua cabeça que você perdeu a sua salvação. Há pecados que são pecados de morte. Mas quais são os pecados de morte? Não tem no texto bíblico especificamente quais são os pecados de morte. Como eu disse no texto de 1 João, João fala: ó, há pecado que é para a morte. Mas ele não diz que pecado é esse. Então, fica difícil nós atribuirmos e dizermos que tal pecado vai acarretar em morte. E aí há uma discussão, né? Ele está falando de morte física ou de morte espiritual, naquele texto de João, né? A depender da linha interpretativa que você tomar, ele vai estar tratando de uma morte espiritual, em razão de uma apostasia, por exemplo, ou não, ou ele pode estar falando de uma morte física mesmo. Nesse texto aqui nos dá a entender que é a morte física, porque ele está dizendo que o espírito vai ser salvo. Então não há uma morte espiritual, né? E sim uma morte física. Então, nós temos na Bíblia alguns pecados que acarretaram em morte, como por exemplo em Atos, o caso de Ananias e Safira, né, que venderam um terreno e foram apresentar à igreja parte do valor do terreno, e disse a Ananias que ele tinha vendido por determinado valor o terreno, quando na verdade foi um outro valor. E depois veio Safira confirmando a mentira que ele tinha dito. Ambos morreram, mas não morreram por causa do valor ou por não ter entregado o que deveria. Morreram, o texto diz que eles mentiram ao Espírito Santo. E porque mentiram ao Espírito Santo, morreram. Foi uma morte física ali. Nós temos também no Velho Testamento o caso de Uzá, por exemplo, que estavam levando a arca de volta para Israel, e no momento que deu uma balançada ali nos carros de boi e a arca poderia cair, Uzá põe a mão para impedir que a arca venha a cair, e ele acaba morrendo ali. O pecado que ele cometeu
e morre. Mas por que um pecado? Ele fez uma coisa boa, uma boa ação, sim. Até olhando assim, num primeiro momento, sim. Mas ocorre que Uzá era da linha sacerdotal e havia um direcionamento de Deus de como a arca deveria ser carregada. E a forma como eles estavam levando a arca naquela ocasião não era a forma correta. Então, nós podemos dizer que havia um mandamento de como como teria que ser levada a arca. E Uzá, por ser da linha sacerdotal, ele sabia disso, ele sabia que estava errado. Então ele toca na arca e acaba sendo apenado com a morte por conta de um pecado. Por que pecado? Pecado é a quebra de um mandamento de Deus. E se para eles a gente entender que a forma como eles deveriam levar a arca era um mandamento para aqueles que eram sacerdotes, então ele cometeu um pecado e que acarretou em morte. Né? Então, mas assim, você vê que são casos específicos que a Bíblia nos mostra de pecados que acarretaram na morte das pessoas, mas não está escrito taxativamente qual é o pecado de morte. Morte espiritual todo pecado né? Desde que você permaneça, porque o que diz a palavra de Deus? Que o salário do pecado é a morte. Então, se você permanece no pecado em algum momento e não tendo arrependimento e perdão desse pecado, espiritualmente, em algum momento haverá a morte. E aí sim o prejuízo é grande porque não houve perdão do pecado e, consequentemente, né, não teria salvação. Mas nós vemos então que há pecados para a morte, mas nós não sabemos exatamente quais são os pecados para a morte. Então, por essa razão, nós temos que, em ter cometido um pecado, nós vamos até o Senhor, pedimos perdão por esse pecado, como João nos orienta. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje, uma palavra de libertação para aquele que eventualmente possa ter recebido um ensino de uma religião, de uma igreja, ou de alguma forma que estabelecia que pecado A, B ou C era necessariamente um pecado de morte que acarretava ou que acarreta em perda da salvação. E você viu hoje, à luz da palavra de Deus, as palavras do próprio Jesus, dizendo que todo pecado será perdoado ao homem, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual não será perdoada nem neste mundo, nem no porvir. Nós vimos também, pelo texto da palavra de Deus, que um pecado de ordem sexual, ele, pelo menos naquele exemplo que Paulo relatou, ele até poderia acarretar ali num pecado que seria punido com a morte, mas não necessariamente que perderia a salvação, porque o texto é claro, que ele estaria entregando aquela pessoa a Satanás para a destruição da carne, para que no dia do Senhor o Espírito fosse salvo. Há algumas linhas interpretativas que dizem que o pecado de morte pode ser um pecado, por exemplo, que Deus acaba permitindo que a morte venha a essa pessoa porque ela pode estar de alguma forma já trazendo escândalos para o Evangelho. Ele é uma pessoa conhecida, ele é uma pessoa que caminhou por muito tempo, foi caminhando bem com o Senhor, mas ele acabou esfriando na fé, se desviando, cometendo algumas coisas, e ele já é uma pessoa sabido de todos que ele é um crente. E ele começa a praticar obras ali que vão acarretar em vergonha para o Evangelho. E que eventualmente esse tipo de situação possa ser punida com a morte física, né? Não necessariamente a perda da salvação, mas a morte física, para que essa pessoa não continue a envergonhar o Evangelho. Por essa linha de interpretação, nós podemos entender que foi esse texto de Paulo, porque Paulo está escrevendo para a igreja, e ele está dizendo que dentro da igreja existia alguém que era do conhecimento das pessoas, que ele estava tendo aquela prática em relação à mãe do seu pai, e que ninguém estava fazendo nada por isso. E, sem dúvida alguma, isso é um escândalo, né? Você dizer que dentro da igreja está acontecendo aquele tipo de coisa e as pessoas estão naturalizando aquilo, agindo normal. Se nós pegarmos o texto, bem no comecinho, nós vemos que Paulo fala assim, há imoralidade entre vocês que nem entre os gentios tem. Ou seja, os de fora não estão cometendo a abominação que vocês estão cometendo.
um escândalo, né? Então, algumas linhas interpretativas entendem dessa forma, que o pecado de morte pode ser um pecado que Deus vai, uma consequência que Deus vai trazer para a vida de alguém, é que eventualmente ela pode estar, pelo seu comportamento, seu estilo de vida, trazendo algum prejuízo para o Evangelho, né? A Bíblia diz, né, que muitas vezes o nome de Deus é blasfemado, né, por causa do nosso comportamento, né? Então, fica aí a sua reflexão, né, para que você não peque, mas em pecando, saiba que há um advogado em nosso favor, que é Jesus Cristo, e que apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que acarreta em perda da salvação, né? Aí temos também a apostasia, que é uma outra situação, né, que nós eventualmente podemos falar aí num outro vídeo. Eu quero encerrar, né, como de costume, trazendo aqui Hebreus capítulo 3, no versículo 7, que diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova. Então, se o Espírito Santo falou com você hoje, não endureça o seu coração. Você viu que a palavra de Deus diz que todo pecado é perdoado ao homem. Então não insista em querer alimentar na sua mente que você cometeu um pecado que não tem perdão, a não ser que seja blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não queira ser mais santo do que é possível ser santo à luz da Bíblia. Todo pecado é perdoado. Seja liberto, ouça a voz do Espírito Santo e não endureça o seu coração. Vá ao Senhor, se arrependa do seu pecado, peça perdão a Ele, e se você confessar, como diz a palavra, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.